Glória a Deus, shalom, boa noite. Hoje, quinta-feira, culto. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Amém. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos. Temos, ó Pai amado, uma convicção que o Senhor tem nos alimentado, que o Senhor tem nos visitado, que o Senhor tem nos trazido respostas, que o Senhor tem nos trazido direções. E hoje não será diferente, Pai. Eu quero já abençoar a vida da irmã Luíse, porque ela tem uma palavra do Senhor para as nossas vidas, tem um alimento para as nossas vidas nesta noite. E em nome de Jesus, eu a abençoo para que ela flua na totalidade da revelação, para que coisas novas, ó Pai amado, sejam reveladas durante a ministração, para que verdadeiramente ela seja usada com muito poder, com muita graça, com muita autoridade, em nome de Jesus, para que nós sejamos alimentados, Pai. Que a tua filha, ó Pai amado, fique totalmente livre, totalmente dentro de uma atmosfera de liberdade, que ela não segure nada, que ela não tenha medo, que ela não tenha nenhum tipo de resistência a liberar a tua voz, Pai, em nome de Jesus, mas que ela confie naquilo que o Senhor tem ministrado ao coração dela. Eu a abençoo para que ela seja livre. Luíse, seja livre em nome de Jesus para fazer aquilo que o Senhor tem te mandado fazer. A Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, então. Palavra com a irmã Luíse, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão todos me ouvindo direitinho? Tá Tá bom? tudo bem. Então, shalom, shalom, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, então, para compartilhar da palavra do Senhor. Ah, o título dessa mensagem hoje eu coloquei de Transformando-se. E a passagem básica, né, o texto bíblico que eu queria pra gente ler para começar, está em Romanos 12:2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, eu gostei muito da tradução da Bíblia de Jerusalém, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Eu fiquei pensando, né? Bom, essa é uma palavra que, ah, que o Senhor tem colocado no meu coração também já há um tempo, e eu creio que nós estamos aqui falando para pessoas que já são crentes, que já têm uma caminhada com o Senhor há um tempo já, e por um motivo, e outro ponto em comum que nós todos temos aqui, né, além de já sermos pessoas crentes, que acreditam em Jesus, que já andam com Jesus, outro ponto em comum é que eu creio que nos trouxe para debaixo desse ministério, né, para essa casa, é o fato de todos nós queremos uma transformação. Nós queremos transformação no nosso casamento, transformação na nossa casa, transformação das nossas finanças, transformação da nossa história. Tentamos em vários lugares, tentamos por muitos anos sozinhos ou com a ajuda de outras pessoas, mas nós continuamos repetindo esse ciclo, nós não vimos nada mudar e aprove ao Senhor nos trazer aqui para debaixo dessa paternidade e graças a Deus por isso. Eu não sei como os irmãos chegaram aqui, mas eu me lembro que quando comecei a caminhar com o pastor Alexandre, a pastora Fátima, eu estava quebrada. Eu estava desesperada. E eu estava realmente, ah, acho que o pastor Alexandre usou o termo entubada uma vez, né? Estava realmente em pedaços. E, irmãos, eu, assim, independente da razão pela qual nós estamos aqui, eu vejo, eu creio que todos nós, o que nós temos visto e vivido,
primeiramente, é uma mudança que está sendo gerada em nós. E então é isso, sobre isso que eu queria falar com os irmãos. Essa mudança, dessa transformação, é o transformando-se. E no dicionário, né, português, nós vemos a definição da palavra transformar, que quer dizer é mudar de forma, é metamorfosear, é converter, é trocar, é alterar, variar, é tornar diferente do que era. A metamorfose, ela se refere mais ao aspecto físico da coisa, né? Ela se refere às mudanças na estrutura, no corpo, do organismo, mas a transformação que eu quero falar com os irmãos hoje é na transformação do interior, que é a palavra metanoia. E a metanoia vem do grego, da junção de duas palavras, o meta, que quer dizer transformação, a mudança, né? Mudança, e o noia, que é mente ou pensamento. E na Bíblia, a palavra metanoia, ela é traduzida como arrependimento ou mudança de mentalidade. A Bíblia descreve como sendo um processo e um convite para que as pessoas se arrependam e mudem de rota, voltando-se para Deus, deixando o velho homem, deixando as coisas velhas, deixando aquele caminho antigo. 2 Coríntios 5:17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma realidade nova. Irmãos, não tem como a gente começar a andar com Jesus e não haver uma mudança em nós. Não tem como a gente começar a andar com Jesus e querer se segurar nos velhos hábitos que nós tínhamos. Né, aquele que mente, aquele que minta, aquele que mentia não minta mais, né? Aquele que roubava não roube mais. Então, a caminhada com Jesus, você vai é, você vai ver uma mudança visível. Nós precisamos decidir abandonar o pecado. Nós precisamos nos arrepender das coisas velhas que não agradavam ao Senhor e buscar uma vida de obediência à palavra de Deus. Uma vida de obediência aos princípios que o Senhor deixou para nós lá na Bíblia. Como o que eu estava dizendo, né? A verdadeira metanoia é uma mudança visível. Ela é demonstrada nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa espiritualidade. E transformando-se, ele é um processo, e eu queria ilustrar essa transformação, fazendo uma analogia com a metamorfose da borboleta. Deus também fala, né, conosco através da natureza, é o Criador falando conosco com, com a sua criação. E eu fiquei tão assim, falei, uau, olha só, até mesmo a criação do Senhor anda na, naquela realidade do tempos e estações, né? Até borboletas, plantas também vivem essa realidade. E acho que é sábio a gente poder observar isso na natureza e tentar ver o que o Senhor está falando conosco ali. Mas então, a borboleta ela tem 4 estágios, né? A fase do ovo, a fase da larva, a fase da pupa ou crisálide, não sei qual dos termos é mais comum, e a fase adulta, que é a fase da borboleta. A fa- Ela começa como um ovinho e até que ela nasce ali, vira uma larvinha, que é um bichinho muito feio. Não acho nada bonitinho, aquela coisa peludinha, repulsiva para mim, mas que se arrasta no chão, né? Não tem nada elegante nessa larva. E é uma fase onde ela come muito, ela se alimenta de demasiadamente assim, a ponto de crescer, para engordar e para
estufar, assim, guardar, né, para a próxima fase que vai vir. Depois de umas 4 a 8 semanas, mais ou menos, ela escolhe um lugar isolado, protegido, escondido, fora, para ficar fora de possíveis predadores, e ali ela então se prepara para a próxima fase, que é a fase da crisálida. Nessa fase, então a pele da larva, né, ela começa a se endurecer e formar um casulo em volta dela mesma, e ali dentro, aquela larva, ela fica sozinha, ela fica isolada, ela fica escondida e solitária por algumas semanas. É a fase, você não vê nada acontecendo, né? As crianças aqui na escola onde eu trabalho, então, os professores têm feito ali, usando as borboletas, para mostrar o ciclo, né, das borboletas. E então, por algumas semanas, alguns dias ali, aquele casulo, você vê e não tem nada mudando, né? Mas, contudo, é, é a fase onde mais ocorrem mudanças, é ali dentro, enquanto ela está sozinha, isolada, sem comer, sem beber. A, nessa fase, o que acontece? Tem partes que ela não vai ser mais úteis para a borboleta quando ela virar uma borboleta. E essas partes elas desaparecem. Elas são dissolvidas. E outras partes que vão ser necessárias para a borboleta mais tarde vão ser transformadas. Elas vão, por exemplo, a larva tem uma boca por onde ela come, mas aquela boca já não vai ser mais útil como uma boca. Então, nessa fase, ela vai ser transformada e vai desenvolver aquele biquinho dela, que eu também não sei como é que se chama, onde ela vai, então, sugar. Então, essas partes que são importantes, ou que ainda são úteis, não do jeito que está, elas vão ser transformadas para, então, serem utilizadas de uma maneira diferente. Agora, então, passado esse tempo, a borboleta, então, ela está pronta. E ela sai com as asas dela, ela começa a quebrar o casulo, e então ela está pronta para voar. É a fase da maturidade, né? Aquele bichinho tão feio, tão. Aquela coisinha assim, molinha, se transformou numa borboleta, algo muito diferente, que agora tem um propósito. Né? Qual que é o papel da borboleta? A borboleta, ela vai viajar longas distâncias, ela vai polinizar as flores, e a atividade principal da borboleta agora é a reprodução, trazendo para a nossa vida espiritual. O que nós podemos ver? Que a fase larval da larva é a fase infantil, fase da imaturidade. A gente come, recebe, e a fase inicial do cristão, né, quando novo convertido, no início até é ok, até é importante que ele tenha um mentor, ou tenha essa paternidade, onde ele vai aprender, vai ser discipulado, vai aprender as verdades da Bíblia, e como é que se faz, né, como se trabalha para o reino, mas há um perigo de que essa pessoa ela fique na dependência dessa paternidade, desse mentor, desse pastor, e ela não cresça, ela fica ali acomodada com aquele alimento que ela recebe já prontinho, né? Nós somos muito abençoados com as palavras que nós recebemos dos pastores, do apóstolo Éder, mas nós não podemos ficar só recebendo. Nós precisamos colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo. Senão, a gente não cresce, né?
É uma passividade, é uma falta de empenho da nossa parte que precisa ser rompida, que precisa ser vencida, que precisa ser mexida ali. Senão a gente fica como aquelas crianças mimadas e teimosas que não quer sair do lugar, né? A gente aprende, 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 mas nós nunca mudamos de ciclo, nós nunca conseguimos romper. Ficamos ali, paralisados naquela mesmice da vida, as mesmas lutas, as mesmas dores, né? Ah, bom, aí eu falei isso. É, é tempo, então, chega um estágio, chega uma hora que é tempo da gente transicionar. E algum, para algumas pessoas, ou talvez para todos, eu não sei, mas o Senhor vai preparar para nós ali o caminho onde a gente vai ter que passar, que é o caminho do deserto, é esse caminho onde você vai ficar isolado, onde o Senhor vai trabalhar com você na quietude, na solitude, ah, necessário, né? É, e é um tempo assim duro porque a gente se sente muito sozinho. Eu lembro que 2009, de 2009 a 2010, nós fomos passar um ano no Brasil para ficar perto da família e eu nunca havia sentido a solidão. Apesar de estar junto da família, foi um ano assim que eu me senti muito sozinha. Eu não problemas pesados, não podia contar com a minha família. Ah, não tinha amigos na cidade, né, que era uma cidade nova para nós, não tinha amigos ali, não tinha uma igreja, e eu ligava para as minhas amigas aqui, ninguém podia falar, ou ninguém tinha nada para dizer, e eu, gente, que povo mais egoísta, só pensam neles, só pensam neles, e eu até que finalmente me dei conta, depois que voltei, né, depois que a gente deixou esse ambiente, eu comecei a me dar conta que o Senhor estava querendo trabalhar em mim. Trabalhar, eu não posso depender das pessoas. O Senhor queria que eu o buscasse em primeiro lugar. O Senhor queria que eu olhasse para Ele, que eu buscasse no Senhor o meu socorro. E essa fase do deserto é uma fase que ah, onde a gente vai aprender a depender, é uma fase onde a gente vai aprender a se render, não há ninguém mais, é somente Deus, é Deus e nós. Às vezes, sim, o inimigo vem, né, para nos tentar, mas o nosso socorro estará no Senhor. É um tempo, é, é um lugar de ensinamento e um tempo de treinamento, um tempo de reflexão, um tempo de se examinar. Não é um lugar de morte, é uma passagem, é um, é um tempo determinado, onde talvez as maiores transformações dentro da gente vai acontecer, porque nós estaremos ali na dependência, na busca do Senhor, nós estaremos buscando a Deus, gastando tempo se empenhando no estudo da palavra, e nós vamos encarar as, as nossas mazelas, nós vamos descobrir quem nós somos, aonde nós estamos, para onde nós estamos indo, né? Nós somos confrontadas com a verdade da palavra do Senhor. É um tempo de confronto com a verdade, mas para que haja transformação. E, e neste lugar, Deus pode sim transformar as maldições em bênçãos. Deus pode tirar aquelas coisas velhas, aquelas feridas. Deus pode pegar tudo aquilo que não presta e jogar fora para que a gente seja renovado, para que a gente seja transformado. E é importante lembrar que cada fase tem um tempo, né? E interromper o ciclo antes do tempo final, isso pode dar problema.
Assim como a borboleta, se a gente tenta tirar ela do casulo antes do tempo, ela vai, ela vai sair dali incompleta, né? Ela deformada. Ela não vai ter as asas e ela não vai poder voar se a gente tira, se aquela fase do crisálida é interrompida. Então, é necessário paciência. Paciência quando a gente está passando nessas fases e não tentar interromper. E eu fiz tantas vezes, eu fiz essa oração. Falei, Senhor, faz tudo de uma vez, faz tudo de uma vez, que eu não aguento mais tanto tempo de luta. É, olha, se tiver que, sabe, me colocar na cama, mas quando eu levantar, eu levante nova. Que esse pouquinho em pouquinho tá muito duro, mas graças a Deus ele não ouviu a minha oração, porque de pouquinho em pouquinho tá duro. Imagine se vem tudo de uma vez em cima de mim, não aguento não, não aguento não. Então é necessário paciência para esperar esse tempo, esse ciclo que a gente está passando. Mas de forma ativa, né? Paciência, mas ativos, buscando, não sai sem nada de passividade, não. Então se cumpre o tempo da crisálida e agora a larva ela se transformou numa linda borboleta, né? Ela quebra o casulo e então ela se vê livre para poder voar. É a fase adulta. E, e veja, a larva e a borboleta, apesar de serem da mesma espécie, quando elas mudam de fase, elas são completamente diferentes. Elas têm a fisionomia diferente e também elas têm hábitos diferentes, né? Ali a larva, quando era larva imatura, ela comia, 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 comia com a boca, mas agora a borboleta, ela já tem algo diferente ali para sugar, né? Aquele biquinho para sugar e como eu falei antes no início, a borboleta agora ela tem um chamado, vamos dizer assim, né? Trazendo para a linguagem espiritual, ela tem um chamado a ser cumprido, que é esse de polinizar as flores e de reproduzir. Ah, assim, nós, então, também precisamos entender e ver que a fase matura e a fase madura, que nós somos diferentes. Conforme nós vamos crescendo na espiritualidade, nós também precisamos mudar os nossos hábitos, nossos comportamentos, precisamos buscar alimentos mais sólidos. Nós temos aqui, né, com o pastor Alexandre, com a pastora Fátima, nós temos recebido muita comida pesada, comida boa, muito boa, mas que precisa de tempo para digerir. E nós temos, né, de vez em quando a gente come uma saladinha ali verde, meio amarga, mas que nutre. São alimentos que nutrem a nossa alma, o nosso espírito. É, traz um desconforto, sim, né? Nos faz sair do sofá, daquele conforto, do comodismo, da passividade, mas essas palavras têm nos levado a crescer, se nós aplicarmos essas palavras de modo prático, né? É, ela nos ensina a ter um relacionamento verdadeiro, um relacionamento sólido com Jesus. Eles têm nos ensinado a nos envolver com a pessoa de Jesus Cristo. Ah, para nós que já temos caminhado com os pastores há um tempo, nós não podemos estar agindo da mesma maneira que nós estávamos agindo quando nós chegamos aqui. A gente precisa almejar, desejar esse crescimento, esse amadurecimento, buscar avançar, né? Voar nas asas do Espírito, aonde Ele quer nos levar.
A transformação do cristão, no entanto, ela não é uma coisa assim que acontece do dia para a noite, né? Como da borboleta que abriu o casulo ali, pronto e acabou. Não. A transformação na vida cristã, ela é processual, ela é e contínua. É um processo e é contínuo. 2 Coríntios 13:18, quero ler duas versões para vocês. A Almeida Revista e Corrigida diz assim: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A Bíblia de Jerusalém traz assim: E nós, todos que, com a face descoberta, refletimos como num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é o Espírito. E quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei de Estevão, que no final da sua vida, enquanto ele estava sendo apedrejado, né, ali pela liderança ali, ele olhou para o céu e viu Jesus. E ele disse assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, não os condenes por causa deste pecado. Parece familiar essas palavras? Será que a gente já ouviu em algum lugar? Sim, essas foram as palavras que Jesus disse lá na cruz. Para mim, isso mostra a comunhão que ele tinha com Jesus, o quanto ele estudou Jesus, ou não sei, se caminhou com Jesus, conheceu Jesus pessoalmente ou não, mas ele mostrou aqui uma intimidade com o Senhor, um relacionamento muito profundo com o Senhor. E Pedro também. Pedro, quando Jesus foi preso, ele fugiu e tentou se esconder, e mas as pessoas vinham e reconheciam Pedro. Ei, você é um deles. Olha, você também estava com Jesus. E Pedro, não, não, não. E até que a terceira pessoa falou assim para Pedro: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. E lindo, tremendo. É isso que a gente precisa desejar. Que quando a gente fala, quando a gente age, a gente vai estar tão impregnado com a palavra do Senhor que as pessoas vão olhar para nós e vão reconhecer que nós somos diferentes, que nós não somos deste mundo, que, né, assim como o sotaque do gaúcho é diferente do sotaque do nordestino, a nossa linguagem, nosso sotaque tem que ser um sotaque celestial. Transpirar Jesus, é o perfume de Jesus, é falar Jesus, é viver Jesus. Não tem, não tem dia da semana ou final de semana, é todo dia, o dia todo. E como é que a gente consegue isso? É preciso, usando aqui a palavra, né, do pastor Alexandre, a pastora Fátima, durante a contagem do homem, é preciso envolvimento. E então, quanto mais a gente se envolve com Jesus Cristo e com a sua glória, nós nos tornaremos mais e mais parecidos com Ele. Esse processo de transformação espiritual, que vai de glória em glória, ele é ativado pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, conforme a gente vai contemplando a glória do Senhor através do estudo da sua palavra, através da adoração, através é, é, de oração, o Espírito Santo vai operar em nossa vida o milagre dessa transformação de sermos mais semelhantes a Cristo. Nós buscamos, nós nos envolvemos, nós fazemos essa parte e a transformação é o Espírito Santo. Não é pela nossa força, mas é a nossa escolha. É uma escolha que nós fazemos. Nós escolhemos o quanto nós queremos nos envolver com Jesus. E quanto mais nós nos achegarmos de Cristo,
mais ele se achegará de nós. Nós sinalizamos primeiro que nós queremos. Na verdade, Deus sinalizou primeiro, né? Quando deu seu filho Jesus lá na cruz para morrer pelos nossos pecados, ele estava mostrando ali que ele quer se relacionar conosco. E nós agora está conosco dizer: eu quero ou não quero? Quanto eu quero? Então, conforme mais a gente vai se aproximando, mais a gente vai se deleitando na presença do Senhor, mais o Senhor vai estar perto de nós, estar conosco, e mais semelhantes a Jesus nós seremos. Ah, então, já caminhando para o final, nós vimos então a borboleta que nasce lá do ovinho, do ovo ela passa para a larva, da larva ela passa para a crisálida, e então vira a borboleta. E como a fase adulta, ela poliniza as flores, ela viaja a longas distâncias e a sua missão principal é a reprodução. Por que eu repeti isso? Repeti isso porque eu quero dizer para os irmãos que nós somos transformados para transformar. Nós somos alcançados para alcançar. Que nós somos reconciliados, nós temos sido reconciliados para reconciliar outras pessoas com Deus. Esse processo, todo esse processo que nós temos passado e vivido na vida cristã, não é apenas para ficar mais bonito, não é apenas para virar a borboleta, mas é com a missão de voar, de ir, pregar o evangelho a toda criatura, é de colocar, né, a liberdade os cativos, os algemados, os oprimidos, é proclamar o ano da aceitável do Senhor. É para isso que nós temos sido transformados. E então, para resumir, quero pontuar aqui: transformando-se, primeiro acontece de dentro para fora. Transformando-se implica em reconhecer quem eu sou e quem Deus quer que eu seja. Transformando-se implica em arrependimento, pedir perdão, liberar perdão. É mais fácil fazer do que ser, né? Dona Luísa que fala, que diga, que me dá coisa para fazer, mas o ser realmente exige um envolvimento, exige um trabalho, exige um esforço, exige compromisso. E como nós falamos, nós sinalizamos que nós queremos isso e Deus se responsabiliza pelo milagre da transformação. É necessário o transformar-se, transformando-se é necessário que sejamos fortes e corajosos para suportar a dor da solidão, para suportar a dor do romper. É preciso ser paciente, perseverante, forte, corajoso. É um dia de cada vez, é uma fase de cada vez, é de glória em glória. E, por fim, transformando-se é processual e contínuo. E essa é a razão porque eu não dei o título dessa mensagem de transformados, porque uma vez transformados, acabou, termina aí, não é. Na caminhada cristã, vai ser até que Jesus venha, né? É, é uma transformação contínua e onde a gente não pode parar, não podemos parar. Nós aprendemos algo hoje, nós avançamos nisso hoje, mas amanhã virá uma nova fase e com Jesus vai ser sempre assim. E aqui eu quero terminar com Filipenses 1:6, que diz assim: tendo eu confiado nisto mesmo, que aquele, o Espírito Santo, havendo começado em vós a boa obra, a estará efetivando para a perfeição até chegar o dia de Jesus Cristo. E eu queria terminar, então, deixando uma sugestão de atividade para nós. É que hoje, ou amanhã, em algum momento que você tiver uma chance, pegue um papel, pegue uma caneta e escreva: Luiz, um ano atrás,
quem eu era. Hoje, Luíse hoje, quem eu sou. E você consegue? Será que você vai ver alguma mudança que aconteceu em você nesse tempo de um ano? Será que você está do mesmo jeito? Que a gente possa fazer essa investigação em nós mesmos e ver quais as mudanças que aconteceram em mim ou que não aconteceram. Você consegue observar que você avançou, que você está num novo ciclo, numa nova fase? Se não, coragem, coragem e mova-se. Se você está numa nova fase, não pare, continue, porque com o Senhor a gente sempre estará sendo transformado. Era isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por essa palavra. E eu anotei algumas coisinhas aqui, que a irmã já falou também depois mais para frente, porque o interessante quando ela começou falando a respeito dessa transformação, né, da vida dela, de fluir nisso, então assim, da gente passar isso para vocês no caso, né? E isso foi uma coisa rápida na vida da pastora ela já estava bem adiantada. Mas na minha vida, quando isso aconteceu, quando eu recebi do apóstolo, quando eu fui destravado, eu já comecei a operar e já começou a atuar e as pessoas começaram a ser destravadas. Então é exatamente isso que a irmã falou. A gente ser um canal, né? Eu escrevi aqui, a gente ser um canal, só vai passar por nós. Então fui destravado, agora pessoas estão sendo destravadas, vocês vão destravar outras pessoas e eu abençoo vocês em nome de Jesus para que vocês fluam nisso, para que vocês realmente sejam canais que fluam isso que vocês estão recebendo, né, da nossa parte, da parte do Espírito Santo, daquilo que Deus está impartindo conosco, para que vocês fluam, não fique represado. E quanto mais você jorrar, mais você vai receber. Então, na verdade, quanto mais a gente entrega, mais vem, porque Deus isso chama a atenção de Deus, porque Ele vê que você está dando importância para aquilo que você está recebendo, então você está servindo, então se você está dando importância e está servindo, Ele vai te dar mais para que você continue servindo, é uma coisa automática. O céu vai funcionar assim, né? Então, eu creio assim, que é um canal que come e alimenta, fica uma roda que não para nunca, só vai crescer, porque você vai ter mais revelação, vai ter mais entendimento, vai ter mais graça, vai ter mais amor, mais sabedoria, e a coisa vai crescendo e você vai podendo, então, exercer o teu chamado. Então, em nome de Jesus, que realmente isso aí... esses dias eu vi a Luísa e eu sabia que ela não estava muito legal, e eu mandei um WhatsApp para ela e falei assim, irmã, quer marcar um atendimento? Ela falou assim, pastor, não adianta, eu preciso digerir tudo isso. Eu vou assistir tudo de novo. Eu vou digerir tudo isso porque Deus está me quebrando. Então, o que ela me respondeu? Não adianta atendimento. Eu vou precisar agora encarar minhas realidades de frente, eu vou precisar comer essa comida, ouvir tudo isso de novo, deixar Deus me quebrar, me moer, me arrebentar. Mas se eu enroscar em alguma coisa, eu procuro vocês. Mas eu sabia que ela estava abatida, mas ela estava fazendo o quê? Ela estava processando aquilo que ela estava recebendo e aquilo abateu. Que nem ela falou, a comida forte, que às vezes é um negócio, daquela baqueada, mas ela está fazendo o quê? Ela está entendendo que é para limpar e é com ela a conversa. Não vai adiantar agora vir no atendimento e orar, fazendo as coisas. Vai ajudar ela um pouquinho, mas muito pouco, porque ela já sabe o que fazer. Já está madura. Então, muitas pessoas que estão caminhando já praticamente já não tem mais atendimento. Por quê? Elas já sabem o que fazer. Então, eu percebo isso na minha vida do apóstolo. Raramente eu converso com ele, ou raramente. Hoje mesmo eu mandei um WhatsApp para ele e falei, apóstolo, tem uma dificuldade aqui, como que eu oro isso? Um minutinho para lá, 30 segundinhos para cá. Acabou. Porque agora já é só continuar o processo, porque as coisas vão automaticamente aí, né? Você vai gerando isso e encarar as realidades de frente. Vai doer, muitas vezes é confronto mesmo
pesado, coisa que a gente nem imaginava que a gente tinha, ou que a gente precisava sair, a gente precisava entrar, mas o processo está aí, e graças a Deus que a irmã está fluindo aí. Então, uma paciência ativa, me chamou bastante atenção, ter esse sotaque do céu, né? Foi a coisa assim mais bonita que hoje assim eu ouvi, né? Um sotaque do céu. Irmão, isso aí é tremendo. Então, a sua marca, teu sotaque gaúcho, nordestino, paulista, carioca, né? Então, o sotaque do céu, quando a gente abrir a boca, fala, cara, é diferente aí, tem alguma coisa. Então, isso aí para mim foi muito interessante. Tem um sotaque do céu, tem um cheiro do céu, onde você chegar, o que você falar, a forma que você se movimenta traz uma realidade de um ambiente. E você conseguir trazer a realidade de um ambiente, que esse ambiente é o céu, você conseguir trazer um sotaque do céu, isso é uma coisa tremenda. Então, que o Senhor nos dê graça para fluirmos nisso aí, termos esse sotaque do céu, esse cheiro do céu, essa manifestação do céu aí. Amém? De dentro para fora, que a irmã falou, e eu creio que é isso daí que nós tivemos para hoje. Graças a Deus por essa palavra. Quinta que vem, a irmã Maiara vai estar aqui conosco, vai estar trazendo a palavra. E na outra quinta, dia 30, a irmã Maria Dirce estará encerrando a parte dos. Eu creio que é o encerramento, se não for, depois a gente dá outra semana para ela, mas eu acho que é o encerramento da parte dos temperamentos. Amém? Amanhã, 7h15, o Oséias, e depois nós vamos lá para o canal do Apóstolo às 8h30. Amém, irmãos? Então, isso daí está encerrado em nome de Jesus. Não sai, não. Depois nós vamos orar pela irmã Dirce.